Olá, amigos! Estamos aqui para mais uma live do Lar Espírita Casa de Samaritano. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos para a gente dar início para a nossa live de hoje. Bom dia a todos. Enquanto o Instagram vai avisando a todos que vocês estão me escutando bem, estão me vendo bem. O som tá ok ou tá muito alto? Me digam alguma coisa aí, por favor. Enquanto isso também, quem quiser ir pegando um copo d'água pra gente fluidificar, energizar no final do nosso evangelho, fica à vontade. Eu vou dar mais 2 minutinhos aqui enquanto nossos irmãos vão entrando. Obrigada, Silvana. Obrigada, JK. Que bom. Esperar só mais um minutinho. A gente vai começar, porque ele já foi iniciado o capítulo 11, só que nós vamos começar hoje do item 10. Falando sobre a lei de amor, dando continuidade à lei de amor. Para você também, Michelinho. Bom dia, Márcia. Vamos lá? Eu vou pedir que todo mundo feche os olhos para que a gente se reconecte com Deus, a gente tente elevar nossas vibrações, elevar nosso pensamento, para que consigamos ter o melhor entendimento da leitura que será feita hoje, que os ensinamentos de Jesus adentrem ao nosso coração, adentrem as nossas mentes, e que nós possamos realmente vivenciar o amor de Cristo através do conhecimento que será passado hoje, e assim seja. Vamos lá? Vou começar aqui. Meus queridos condiscípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai bastante a fim de serdes amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes do vosso decesso terrestre, da vossa morte terrestre. Os estudos espirituais, tendo desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes uma certeza: a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem às aspirações da vossa alma. Também deveis vos elevar bastante alto para julgar sem as estreitezas da matéria e não condenar o vosso próximo, antes de terdes dirigido o vosso pensamento até Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consensuoso, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem os vossos irmãos, para abrandá-las. É encarar
a grande família humana como sua, porque essa família vós a encontrareis em um certo período em mundos mais avançados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. É por isso que não podereis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos ofereceu livremente, visto que ao vosso turno estareis bem contentes se vossos irmãos vos dessem do que aquilo que tivesse necessidade. A todos os sofrimentos, daí, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor e toda justiça. Crede que estas sábias palavras, amai bastante para serdes amados, caminharão. Elas são revolucionárias e seguem um caminho fixo e invariável. Mas já tendes ganho, vós que me escutais. Sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tende de tal modo mudado em vosso proveito que aceitais sem contestar uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que outrora rejeitastes. Ora, daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderam aceitar ainda, que não puderam ainda entrar em vosso cérebro. Hoje, que o movimento espírita deu um grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nos ditados dos espíritos são aceitas por parte mediana do mundo inteligente. É porque essas ideias respondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados para uma sementeira fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob o dedo do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas nessa permuta universal de amor ao próximo. Por ele, os espíritos encarnados, julgando e sentindo melhor, se estenderão as mãos desde os confins do vosso planeta, reunir-se-ão para se entenderem e se amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito em O Livro dos Espíritos, tu produzirás o grande milagre do século futuro, o da grande reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação desta máxima, bem compreendida. Amai bastante, a fim de serdes amados. Eita, entrou tanta gente. Gente, mais uma vez o Evangelho vem falar, e nesse capítulo em específico, ele fala muito enfaticamente da questão do amor, de amar o próximo, da gente realmente amar num sentido profundo, no sentido de que a gente precisa se colocar no lugar do outro para a gente poder realmente sentir, né, vivenciar aquilo que o outro passa, tentar não julgar tanto. E aí eu vou pegar algumas partes aqui do texto e vou comentar um pouquinho com vocês, para que a gente possa assim refletir melhor, para que a gente possa internalizar melhor o assunto. Eu coloquei aqui, eu marquei, um dos primeiros pontos que eu marquei foi essa parte que está na primeira passagem, no primeiro parágrafo do item 10, em que ele fala: por isso também deveis vos elevar bastante alto para julgar sem as estreitezas da matéria e não condenar o vosso próximo, antes de terdes dirigido o vosso pensamento a Deus. Aqui a gente nota, eu pelo menos noto em mim, que nós não somos perfeitos, nós estamos aqui justamente para isso, para entender melhor
os caminhos dados por Jesus Cristo, tudo o que ele veio nos ensinar, para que nós nos melhoremos e assim possamos evoluir ao infinito até chegarmos o mais próximo possível de Deus. Chegarmos até Deus, que é a luz infinita, que é a questão do nosso progresso evolucional total. Então, quando ele fala aqui da questão do julgamento, é bom a gente pensar que é muito bom quando a gente enxerga aquele ciscozinho pequeno no olho do outro. A gente é muito bom de fazer isso. A gente tem especialidade realmente de fazer isso. Mas quando a gente vai para o espelho, a gente não consegue enxergar as traves que existem nos nossos olhos. E isso é doloroso, porque a gente sabe que existem coisas que ainda nos prendem, que nos paralisam, que nos impedem de viver a vida de felicidade que a gente tanto deseja, mas a gente tem dificuldade de enxergar as traves que existem realmente nos nossos olhos. Então, como é que a gente tem tanta facilidade de julgar o outro, a gente não sabe pelo que o outro passa, a gente não sabe quais são as vivências dele, quais são as dores dele, e a gente vai lá, a gente olha aquele ciscozinho, a gente condena, a gente julga sem estar em consonância com Deus, sem estar em ressonância com Deus, para que a gente realmente abrande o nosso coração, para que a gente enche o nosso coração de amor e assim possa tratar o outro de uma forma mais benevolente, mais amorosa. Essa era uma das primeiras partes que eu queria conversar com vocês, porque realmente é uma das primeiras partes que tem aqui no item 10. E aí a gente dá continuidade no que ele fala aqui, que para fazer, que a gente só pode fazer ao outro o que a gente queria que fosse feito pra gente mesmo. Será que a gente pensa nisso? Quando a gente se estressa, quando a gente encontra alguém no trânsito que faz uma barbeiragem. Ninguém aqui nunca fez barbeiragem. A gente perde a paciência. A gente tende, o nosso lado imperfeito, ele tende a ser muito forte, justamente porque a gente tem isso como padrão. E a gente tem que o tempo todo estar observando isso, tem que estar modelando realmente a nossa forma, um novo modo de agir, para que a gente realmente possa. Não é fácil, não é brincadeira de criança, realmente. Nós temos a consciência de que o processo evolutivo, ele é labutoso, toda hora a gente tem que estar se observando, toda hora a gente tem que estar vigiando o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente está pensando, o que é que a gente está falando, para que a gente não entre nessa carga de energia negativa que nos puxa para, ao mesmo tempo que nós podemos evoluir, tem uma carga negativa que ela nos puxa para trás. Então nós precisamos estar conscientes disso, dos nossos comportamentos, para que nós possamos realmente ter uma melhor eficiência em relação à nossa própria melhora, porque ela não depende de ninguém, ela depende exclusivamente de nós, da nossa autoobservação, da nossa percepção realmente do que é o amor de Cristo, o amor de Deus, o que é que Jesus Cristo veio nos ensinar, o que é que a gente está fazendo em relação a isso, ou o que a gente não está fazendo e poderia estar fazendo. Então são esses os questionamentos que a gente precisa estar fazendo o tempo todo, porque a gente não está aqui a passeio, a gente não está aqui para ter tudo do bom e do melhor sem precisar fazer nada. A gente precisa trabalhar. Jesus veio e deixou uma das lições mais sublimes e mais fortes e mais tudo, né, que Deus poderia passar para nós. Então a gente tem que parar e pensar o que é que a gente está fazendo. O que é que a gente está fazendo, o que é que nos impede de, muitas vezes, de deixar o nosso coração e nosso amor transbordar para perto do outro, para o outro, para as ações que a gente desenvolve.
Então, isso é muito importante da gente estar vivenciando, da gente estar realmente se conhecendo para poder se questionar, para poder fazer esse balanço de como é que está sendo nossa vivência aqui na Terra. E para onde a gente quer ir e o que nós estamos fazendo para que isso ocorra, né? Cadê? E aí ele fala também, é por isso, no próprio texto do Evangelho, é por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que a vosso turno estareis bem contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesse necessidade. A gente para pensar nisso, porque muitas vezes se a gente trocar a ótica, trocar a lente do nosso pensamento, acho que a gente para e pensa, meu Deus, será se ele merece ser ajudado? Será se ele merece? Será se eu não posso fazer por outra pessoa? Será se o amor de Deus é incondicional, ele não para pensar nisso, se a pessoa é merecedora. É claro que tem que existe a lei de ação e reação, e que se você plantar energias negativas, se você plantar o mal, você vai colher assim como você está semeando. Mas se você plantar o bem, se você fizer boas ações, assim serão os frutos que você colherá. Então a gente tem que olhar para isso com atenção mesmo, redobrada, porque não adianta a gente querer colher coisas boas se a gente não faz por onde, se a gente não vivencia a lei de amor, se a gente não vivencia o que Jesus veio passar para nós, porque não adianta a gente dizer que ama, a gente não está feliz, porque a lei de amor, ela vai vibrar em amor e em felicidade. Se a gente ainda não se encontra nesses patamares, isso quer dizer que tem uma coisa faltando. Então, nós precisamos encontrar formas como mais lá na frente eu vou falar aqui também agora, que há aquela máxima, que não ireis ao Pai se não for através de mim, que era o que Jesus sempre dizia. Então, Jesus deixou aí, tem em todos os evangelhos, os seus discípulos dizendo sobre as ações de Jesus, sobre o que foi feito, sobre sua lei de amor, fraternidade, solidariedade, enfim, o que é que a gente está fazendo em relação a isso? Eu vou bater nessa tecla hoje com bastante ênfase, porque realmente a gente fica paralisado em só querer que as coisas se resolvam, só querer que Deus seja maravilhoso conosco, não que Ele não seja e que Ele não tenha a capacidade de ser maravilhoso e amar e fazer os milagres que qualquer um necessite, mas que nós precisamos fazer a nossa parte. Por isso que o nosso livre-arbítrio é uma coisa muito importante, porque ele dá a você a escolha. Dá a você a escolha de se melhorar. Dá a você a escolha de observar aquilo que é sombra em você. Porque aquilo que é ruim na gente, a gente só tem como modificar quando a gente reconhece. Então, a gente precisa realmente estar atento. Nós somos muito imperfeitos ainda. Nós ainda queremos demais com um pouco merecimento. A nossa capacidade ainda é muito limitada. Então, a gente precisa expandir a nossa consciência, a gente precisa entender mais o que Jesus veio nos falar. A gente precisa realmente fazer esse trabalho com mais afinco, porque só através disso a gente consegue a iluminação que a gente precisa para poder modificar a nossa vida, para poder modificar o modo como a gente vive, para poder modificar a realidade que nos circunscreve. Então, é muito importante que a gente faça realmente essa análise e que nós estejamos dispostos a vivenciar esse amor.
porque realmente é isso que traz para nós o sentido de amor. Eu não sei vocês, mas eu vou falar de experiências minhas. Eu, às vezes, ajudo pessoas que às vezes eu encontro no meio da rua e às vezes eu ajudo. E o sentimento depois dessa ajuda é uma coisa tão boa, tão boa, tão boa, que a gente não consegue nem explicar. Porque ela traz uma paz, ela traz uma alegria de estar fazendo porque a gente sabe. Não pelo fato de estar fazendo e dizendo aqui pra vocês, porque esse não é o sentido, mas é o sentido do sentimento. Eu tô dizendo aqui pra vocês da questão do sentimento, que é isso que a gente precisa sentir, a paz que a gente precisa sentir, que a gente busca, a felicidade, ela está nisso. Porque é o amor que transborda, é o amor que não distingue se a pessoa é branca, se a pessoa é preta, se a pessoa tem uma classe social diferente, se ela tem uma escolha sexual diferente. Ela não vai escolher, ela vai ser indistinta, independentemente de tudo isso. Então a gente precisa realmente saber aonde nessa história nós estamos e para onde nós queremos ir, para onde nós queremos realmente libertar a nossa consciência para que realmente, de fato, a gente evolua. Então, isso é muito, muito interessante. Eu trouxe aqui para vocês várias passagens de alguns livros falando sobre isso. Uma primeira é do livro Vivendo o Evangelho, psicografado por Antônio Balduí Filho, ditado por André Luiz, que ele fala a seguinte afirmação: inspira-te no Evangelho para o esforço constante da renovação íntima e confia no amor de Jesus, certo de que, mais além da aprovação, a felicidade te espera na vitória da consciência tranquila. O que eu acabei de falar aqui pra vocês. E eu nem tava, assim, na sequência do que eu planejando, do que eu ia falar, mas aí eu peguei essa passagem. E, gente, é bem isso que eu vim para falar para vocês. Eu desenhei em palavras antes e trouxe essa parte aqui desse livro, do Vivendo o Evangelho. Tem muitas obras, eu não sei se vocês costumam fazer leituras além do Evangelho, além do Livro dos Espíritos. É sempre bom a gente está estudando, principalmente os livros que são de Chico Xavier, de André Luiz, que são as pessoas que estudam o Espiritismo, que trazem com mais clareza o que os Espíritos têm a nos dizer para o nosso crescimento. Então isso é muito, muito grandioso para a nossa abertura de consciência, para que a gente realmente consiga internalizar um pouco do que, porque quer queira, quer não, a gente termina trazendo isso para a consciência, e isso mexe realmente com o que a gente está vivendo, com o que a gente está fazendo, com o que a gente poderia estar fazendo, mas não faz. E isso é o que faz a diferença. É a gente chegar nessa análise, chegar nessa percepção de saber que a gente pode sim fazer alguma coisa de maneiras mais diferentes possíveis e imagináveis. Dentre os 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, todo mundo tem uma capacidade de fazer alguma coisa, e que nós precisamos sim fazer algo, que nós precisamos, o mundo só pode mudar se cada um fizer a sua parte, se cada um for lá e plantar sua sementinha positiva, se cada um der um pouquinho do seu amor, que cada um, porque a cada pouquinho é o grão de mostarda que a gente vai semeando no planeta, no mundo, para que a gente realmente progrida, para que a gente evolua, para que a gente chegue ao patamar que a gente tanto deseja, que é o patamar de felicidade, que é o patamar de amor, enfim, né? Aí eu vou trazer aqui para vocês também essa outra leitura, que é da própria leitura do Evangelho, que ele fala, né? Mas já ganhastes muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que éreis há 100 anos. Mudaste tanto em proveito vosso, que aceitais esta de boa mente sobre a liberdade e a fraternidade.
uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitastes. Gente, é incrível como tudo é uma questão de progresso nosso, progresso. E aqui ele fala muito bem disso quando ele fala que outrora coisas que hoje a gente aceita muito bem, talvez a gente tivesse rejeitado. Mas a lei divina, a lei de amor de Deus é tão maravilhosa que ela, por mais que a gente tenha essa resistência, que a gente tenha essa limitação para viver realmente o amor que Cristo veio nos ensinar, apesar da nossa resistência de entendimento e da prática desse amor divino, a gente, quer queira, quer não, a gente é tragado pelo amor divino, porque ele não nos abandona, ele não vai nos abandonar. E é isso. Nós somos filhos de Deus e por mais que qualquer um que esteja no caminho mais errado, mais possível e imaginado, errante e negativo, ele não tem um outro caminho a não ser a evolução. O que vai determinar essa chegada à iluminação, chegada ao amor de Cristo, realmente é a resistência e a prática do amor de Deus. Porque quanto mais a gente entende de que a gente precisa fazer, quanto mais a gente entende que é só o amor, que só a felicidade, só o amor, só a comunhão com as outras pessoas, porque todo mundo, assim como nós somos filhos de Deus, o nosso próximo também é. Então, só quando a gente entende tudo isso é que é mais fácil e é bem mais rápido realmente a gente atingir essa felicidade que a gente tanto deseja. E é como ele diz aqui, né? Que muitas vezes uma coisa que para nós hoje é fácil da gente escutar, outras vezes pode ser que nós tenhamos dificuldades de escutar sobre determinado tema. Então ele fala, que bom que hoje vocês já estão num processo de que vocês conseguem escutar, que a partir daí vocês realmente vão ter uma nova consciência de que vocês vão ter realmente um novo patamar para seguir e para se alinhar ao que Jesus veio nos trazer. Isso é muito interessante, porque a resistência é uma coisa incrível. É a resistência do nosso ego, porque o nosso ego, ele quer conforto, ele quer não sair do lugar, ele quer as maravilhas das maravilhas, o conforto, ele quer não precisar fazer nada. Só que nós precisamos fazer. A nossa evolução está ligada ao fazer, está ligada ao encontro de Deus. E só assim, não se a gente para e pensa que eu acabei de lembrar aqui daquilo que é muito usado quando morre alguém, né? A pessoa descansou eternamente. Gente, se a gente acredita na vida futura e que é o progresso infinito, como é que um espírito vai descansar eternamente? Isso não existe. A gente vai realmente trabalhar. A gente precisa, trabalhou um pouquinho nessa vida, melhorou um pouquinho nessa vida, pronto, parte de onde melhorou para que a gente possa melhorar mais ainda. E assim por diante. Então esse descanso eterno, eu não sei não de onde foi que ele surgiu. Eu escutei isso um dia desse e realmente faz todo sentido, né? E aí eu vou trazer para vocês 2 leituras do livro Ação e Reação, que é psicografada por Chico Xavier e que é editada por André Luiz. Lá vai ter um ministro de regeneração do hospital, que vai ser o ministro Sânzio. E ele, assim como ele dá os ensinamentos para André Luiz e para um amigo que era o Hilário. E aí ele fala muito dessa questão do amor, né? Que assim, pois, somos simples usufrutuários da natureza que consubstancia os tesouros do Senhor, com responsabilidade em todos os nossos atos,
desde que já possuamos algum discernimento. O espírito, seja onde for, encarnado ou desencarnado, na terra ou noutros mundos, gasta em verdade o que não lhe pertence, recebendo por empréstimos do Eterno Pai os recursos de que se vale para efetuar a própria sublimação no conhecimento e na virtude. Vocês estão vendo? Sempre no conhecimento e na virtude. Conhecimento, virtude para a evolução. Não tem outro caminho. E aí ele fala: patrimônios materiais e riquezas da inteligência, processos e veículos de manifestação, tempo e forma, afeições e rótulos honoríferos de qualquer procedência são de propriedade do Todo Misericordioso, que nos concede a título precário, a fim de que venhamos a utilizá-los no aprimoramento de nós mesmos. Mais uma vez, o aprimoramento. Gente, não tem como se a gente não parar e pensar de que a gente precisa fazer nossa reforma íntima. Ela não é fácil, ela muitas vezes vai nos tirar da zona de conforto, o que vai gerar desconforto, porque é exatamente isso, mas nós precisamos realmente fazer. E quanto mais a gente faz, mais a gente se acostuma com aquele riçozinho de desconforto, a gente vê que é mais fácil. E que a gente vai conseguindo, pouco a pouco a gente vai conseguindo, e que é isso que nossa alma precisa, que a gente precisa realmente se melhorar, que a gente está aqui, que a gente ainda sofre muito, mas é por conta disso, porque a gente precisa se libertar das nossas más tendências. E aí ele fala: marchando nas largas linhas da experiência de modo a entrarmos na posse definitiva dos valores eternos, sintetizados no amor e na sabedoria, com que, em futuro remoto, lhe retrataremos a glória soberana. Desde o eletro aos gigantes astronômicos da Terra cósmica, tudo constitui reservas das energias de Deus que usamos em nosso proveito, por permissão dele, de sorte a promovermos com firmeza nossa própria elevação à sua majestade sublime. Dessa maneira, é fácil perceber que, após conquistarmos a coroa da razão, de tudo se nos pedirá conta no momento oportuno, mesmo porque não há progresso sem justiça na aferição de valores. Aqui ele demonstra bem a questão daquela máxima que eu acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar: a quem muito é dado, muito será cobrado. E é isso, porque se a gente tem certa consciência, vocês já pararam para pensar, é tão fácil a gente conversar sobre os mais variados e aleatórios tipos de assunto, mas pouco a gente conversa sobre Deus, sobre as coisas que a gente não entende, sobre os caminhos que já... A gente pouco faz isso. Eu estava fazendo essa reflexão um dia desse, e por que será isso, né? É uma resistência ainda que é forte pelo fato... Eu acho que por conta das nossas imperfeições, eu acho que por conta do nosso processo evolutivo realmente. E que a gente precisa realmente conhecer mais, a gente precisa estar mais alinhado aos ensinamentos de Jesus, porque se a gente tem muito, e por mais que alguém diga, mas eu não tenho muito, mas será se não é muito diante da sua posição enquanto ser eterno, diante das coisas das vivências que você já teve? Então a gente tem que parar para pensar nessa outra reflexão, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Porque a gente realmente precisa. Tudo que a gente vivencia são
são através dos meios em que Deus nos oferece para que nós realizemos nossa missão, vivamos a nossa vida, e que nós precisamos realmente fazer isso da melhor maneira possível. E é isso, a gente precisa realmente ter consciência de que é em Deus e por Deus. Que às vezes a gente é tão tragado realmente pela questão do materialismo, de ter a nossa vida, de ter a nossa casa, de ter a nossa família, de ter, que a gente esquece que realmente não é sobre ter, é sobre ser, é sobre estar em Deus, porque nós estamos em Deus, claro que nós estamos. Agora nós precisamos reconhecer que Deus está dentro de nós, e nós precisamos realmente agir como tal, porque é isso que é necessário. A gente precisa realmente fazer a nossa reforma íntima. Como eu falei para vocês, não é fácil, é um processo que realmente, por conta de toda a nossa experiência, de toda a nossa vivência de espiritual, é um pouco difícil pra gente. Até porque a Terra a gente sabe que é um planeta de provas e expiações, e que por isso nós precisamos expiar muitas das falhas que a gente cometeu nas vidas passadas. Então é muito importante a gente fazer essa análise. E aí eu vou trazer a outra parte aqui que fala sobre, que é o mesmo livro, Ação e Reação, que ele fala. A mesma pessoa, que é o Sanzio, falando para André Luiz e para Hilário, que são os seus aprendizes. E André Luiz, como vocês sabem, ele quer pegar tudo e transcrever e passar pra gente, graças a Deus que tem esse espírito de luz, para que realmente expanda a nossa consciência acerca dos assuntos espirituais, que a gente ainda não tem consciência. Aí ele fala: o bem, meu amigo, é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada, aos quais devemos empenhar nossas conveniências de nosso exclusivismo, mas sem qualquer constrangimento por parte das ordenações puramente humanas, que nos colocariam em falsa posição no serviço por atuarem de fora para dentro, gerando muitas vezes em nosso cosmo interior, para nosso prejuízo, a indisciplina e a revolta. O bem será, desse modo, nossa decidida cooperação com a lei de Deus a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa, visto não ignorarmos que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. E o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos, a expressar-se no egoísmo e na vaidade, e na insensatez e no orgulho, que nos assinalam a permanência em linhas inferiores ao espírito. Aqui é bem interessante em que ele fala essa parte da gente, mais uma vez, volta para o que o Evangelho nos trouxe, né? De que a gente não pode fazer o bem, querer o bem só para nós, que a gente não pode realmente pensar só no que vai fazer, no que é o melhor para nós. A gente precisa expandir os nossos olhos, a gente precisa ver realmente, como a parábola do bom samaritano sempre fala, e eu sempre relembro essa parábola, quando ela fala, né, da questão do sacerdote, do levita e do bom samaritano, que havia um homem que já havia sido assaltado e estava machucado, estava no chão. O sacerdote passou, não fez nada, apesar de todo o conhecimento que ele tinha, não fez nada. O levita também, a mesma coisa, não fez nada. A única pessoa que fez alguma coisa foi alguém que não era uma pessoa super considerada, porque não tinha o conhecimento que era tão merecido na época, mas
foi a pessoa de bom coração, de coração puro, que chegou, levantou aquela pessoa que havia sido assaltada e o levou para uma hospedaria, pagou a hospedagem dele e pediu que a pessoa da hospedaria cuidasse dessa pessoa e que desse a conta para ele assim que ele retornasse de viagem. Pagou uma parte e disse que pagaria a outra parte quando voltasse. Então aí a gente vê que não adianta a gente ter o conhecimento, a gente dizer que entende da lei de amor se a gente não sabe praticar. Porque o conhecimento, ele é pouco válido quando a gente não faz. Já pensou a gente aprender português, aprender matemática e ficar na cabeça da gente, mas na hora da prova a gente não querer colocar em prática? Quem aqui faz isso? Ninguém faz isso. Porque a gente sabe que ali vai ter uma prova e que a gente só passa se a gente realmente botar os nossos conhecimentos em prática. Então é a mesma lógica de raciocínio. É isso. Não adianta a gente dizer que entende e não começar a fazer. Pequenas coisas. A primeira coisa que você imaginar na sua cabeça, e por mais que você imagine, meu Deus, mas é tão pequeno, mas não tem problema. É uma primeira ação. Essa primeira ação vai desencadear outras. Então, não se preocupe. Se você considerar que essa é uma pequena ação, não se preocupe com isso. Vá fazendo à medida que você pode, da maneira como você pode, porque Jesus e Deus não vai questionar, não vai medir a sua maneira de querer ajudar o próximo. É como até aquela questão do óbolo da viúva, em que os donos dos feudos, as pessoas pagaram o imposto, pagaram uma certa quantia para uma determinada coisa, e a viúva foi lá e deu um pouquinho do que ela tinha, e nem do que ela tinha, porque ela ia passar uma necessidade. E aí, no final das contas, ela foi muito mais bem vista aos olhos de Deus do que aqueles que tinham imensa fortuna e foram lá e deram uma parte da pequena fortuna. Porque se a pessoa é capaz de tirar daquilo que ela tem e que vai fazer falta, mas ela sabe que vai ajudar o próximo, aquilo aos olhos de Deus é muito mais cheio de meritocracia. Eu tentei falar o adjetivo, mas não deu certo. Enfim, vocês entenderam, né? Possuímos em nosso Jesus Cristo, no mesmo livro. Esse livro, ele é muito, muito cheio de ensinamentos. O Ação e Reação, de Cândido Xavier. Ele é muito precioso, porque ele vai trazer realmente muitos ensinamentos. Eu trouxe várias leituras, né, com relação a ele, mas muito, muito relacionado à questão ação e reação, das ações que nós fazemos e daquilo que nós plantamos. É a sementinha que a gente coloca e do fruto que a gente colhe, né? Então, para quem tiver interesse, é muito bacana a leitura desse livro. Muito expansivo de consciência, realmente. E aí ele traz: possuímos em nosso Senhor Jesus Cristo o paradigma do eterno bem sobre a terra, tendo dado tudo de si em benefício dos outros, não hesitou em aceitar o supremo sacrifício no auxílio a todos, para que o bem de todos prevalecesse, ainda mesmo que a ele, em particular, se reservassem a incompreensão, o sofrimento, a flagelação e a morte. Vocês estão vendo o quanto a gente ainda precisa melhorar para que a gente chegue no estágio de Jesus Cristo? Quem aqui, sinceramente, eu não quero que ninguém responda aqui no comentário nem nada não, mas que a gente faça realmente essa pergunta internamente. Quem aqui se colocaria no lugar de Jesus para fazer o que ele fez? No final aqui, que é a questão do sofrimento, da morte, da flagelação, quem aqui faria tudo isso? Seria capaz de fazer tudo isso? E daí a gente consegue
perceber em que nível do progresso evolutivo a gente está, né? É muito forte essa passagem. No Evangelho ditado por Emmanuel, volume 2, ele também fala que inicia a tua obra de autolibertação, concedendo alguns instantes ao Criador em suas criaturas e em suas edificações, cada dia distribuindo algo de ti mesmo em amor, em generosidade, em paz, cooperação, bom ânimo e alegria. E observarás que o espaço e o tempo do Senhor em tua vida crescerão gradativamente, exonerando-te dos pesados impostos para com a experiência comum. Entrega a César o que é de César, mas não ouvideis as obrigações de que nos ligam ao céu, porque assim, nos adiantamentos para o alto, confiando os nossos melhores sentimentos ao culto da fraternidade, com trabalho espontâneo e benefício dos nossos semelhantes em toda parte. Gente, é indiscutível, né? O quanto nós realmente precisamos ver e vivenciar o amor de Cristo. O amor puro de Deus, ele precisa ser refletido em nós. Nós temos Deus dentro de nós. A nossa centelha divina, ela é encoberta pelo nosso ego para gerar a nossa individualidade aqui na Terra, mas a gente precisa expandir a nossa centelha divina, a gente precisa realmente, e se eu falar a gente precisa expandir, não é porque, mais uma vez falando aqui, nós estamos num patamar igual, nós estamos aqui em processo de evolução, e nós precisamos, eu preciso expandir, todos nós precisamos expandir. Então a gente precisa realmente vivenciar, porque a gente não leva dessa vida, não são os bens materiais, a gente não leva o pão que a gente comeu, ou que a gente deixou, quer dizer, o que a gente deixou de dar a gente leva, porque aí não é o pão, a gente leva a ação que a gente fez para o nosso próximo. Então, o que é que custa? O que é que custa a gente parar e realmente fazer alguma coisa? Não custa nada. As casas espíritas não tem só o Lex, mas tem casas espíritas que precisam de uma pessoa para fazer uma sopa, para poder entregar um alimento, para poder... Minha gente, tem tanta atividade, tem tanta coisa que a gente pode estar fazendo e que a gente precisa realmente. Quando a gente entende que a gente precisa, é uma sensação realmente, como ele fala, de autolibertação. Autolibertação e de amor. A gente sente o amor expandindo dentro de nós. Só quem realmente sabe, quem vivencia realmente essas práticas, consegue entender como é o amor de Deus. Nos dias de trabalho, como por exemplo o dia de hoje, que eu estou aqui conversando com vocês, é maravilhoso. A sensação que a gente tem durante o dia é maravilhosa. E eu não estou dizendo aqui para vocês que eu faço o evangelho por conta dessa sensação que vem depois, mas porque é bom estar aqui. A gente sente essa comunhão com Deus, a gente sente que a gente realmente está vivenciando o que Ele realmente quer que nós vivamos aqui na Terra. E para terminar, eu vou falar aqui da questão da nossa centelha divina, né? Que já falei para vocês aqui. E das palavras de Jesus para dar o encerramento na nossa live, que foi quase de 1 hora. E a gente já precisa até finalizar, porque senão nem fica gravada. Vou falar aqui da palavra de Jesus, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então, que isso fique forte no pensamento de vocês hoje, no coração de vocês hoje. E eu vou pedir para que quem pegou sua aguinha, pegue seu copo de água, sua garrafinha.
Eu vou fazer uma coisa diferente hoje com vocês. Tô sentindo aqui esse sentimento aqui. Sentindo o sentimento, mas vocês entenderam. Vamos colocar nosso copo, nossa garrafinha, próximo ao nosso coração. Vamos tentar colocar nossos pés, fechar nossos olhos, colocar nossos pés no chão. Se você puder tirar seu sapato. E vamos fazer a nossa prece final. Agradecemos, Senhor, por esse momento de estudo do Evangelho, estudo das palavras que o Senhor nos deu através de Jesus. Obrigada por esse momento de aperfeiçoamento dos nossos seres, da nossa alma, do nosso espírito, da nossa consciência. Que nós possamos realmente levar as palavras lidas, ouvidas por vocês, para a nossa semana, para o nosso dia a dia. Que nós possamos realmente estar nesse processo de autoburilamento, que nós possamos, assim, estar transformando, fazendo a nossa reforma íntima, porque só através dela nós encontraremos a cada dia mais vibração para seguirmos no caminho da Tua luz. Senhor, abençoa a nossa casa, a nossa família, os nossos entes queridos, os nossos amigos, as pessoas que estão adoentadas ainda por conta da Covid, as pessoas que se encontram adoentadas nos leitos de hospital por qualquer outra enfermidade. Ajudai-os, Senhor, que a vossa luz chegue através da nossa expansão, do nosso sentimento, do nosso amor, e que ela se expanda ainda mais para que tudo seja resolvido, para que tudo seja expandido no seu amor e para que nós consigamos irradiá-lo em luz positiva e em vibrações de amor, solidariedade e fraternidade ao próximo. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou tomar aqui meu copo d'água. Agradeço a participação de vocês e fiquem com Deus. Bom domingo. Tchau, tchau.